A chuva caía impiedosa sobre as ruas empedradas do bairro de Malá em Praga, transformando o ar outonal em uma névoa fria que se infiltrava pelas janelas antigas do castelo Hradčany. Elara limpava o chão de mármore polido da ala leste, suas mãos calejadas do trabalho diário tremendo ligeiramente, enquanto esfregava as manchas invisíveis, que pareciam se multiplicar sozinhas naquela mansão imensa e sombria. Aos 28 anos, ela era apenas uma faxineira contratada temporariamente. Uma mulher comum vinda das periferias da cidade, onde o aluguel atrasado e as contas acumuladas ditavam o ritmo de sua vida miserável. Seu marido a havia abandonado meses atrás, deixando-a sozinha para sustentar a si mesma com turnos exaustivos em casas de famílias ricas, onde o luxo era um lembrete cruel de sua própria pobreza. O castelo, com suas torres góticas erguendo-se como sentinelas contra o céu nublado, pertencia a uma linhagem antiga e misteriosa. Os moradores sussurravam sobre o dono, o Rei Vampiro, um título que soava como lenda urbana entre os empregados humanos. Ninguém o via durante o dia, e os turnos noturnos eram raros e bem pagos, mas carregados de um medo inexplicável. Elara havia sido escalada para limpar as cozinhas e os salões inferiores naquela noite chuvosa, ignorando os avisos das outras faxineiras sobre sombras que se movem sozinhas. Ela precisava do dinheiro. O que importava eram as coroas checas que pagariam sua próxima refeição. Enquanto varria os cantos escuros da cozinha principal, um choro fraco e insistente ecoou dos aposentos adjacentes. Era um som patético, como o de um animalzinho abandonado, interrompido por soluços que pareciam sugar a vida do ar. Curiosa e preocupada, afinal, ela havia perdido um filho recém-nascido anos antes. Uma dor que ainda latejava em seu peito, Elara seguiu o ruído, limpando as mãos no avental surrado. A porta entreaberta levava a um quarto infantil, decorado com berços de madeira entalhada e cortinas de veludo negro que bloqueavam qualquer raio de luar. No centro, em um berço ornamentado, estava o bebê, uma criaturinha pálida, de olhos vermelhos como brasas, que se contorcia em agonia, recusando o biberão de sangue sintético que uma ama vampira tentava forçar em sua boca. "Ele não come nada há dias, majestade", murmurou a ama, uma mulher esguia de pele translúcida, ajoelhada ao lado do berço. "O pequeno príncipe está enfraquecendo. As antigas profecias falam de uma maldição sobre a linhagem." Elara congelou na soleira, o coração disparado. "Majestade, príncipe." Antes que pudesse recuar, uma presença avassaladora preencheu o quarto, como uma brisa gelada carregada de ozônio e algo metálico, como sangue fresco. O Rei Vampiro surgiu das sombras da lareira, alto e imponente, com cabelos negros caindo como asas de corvo sobre ombros largos envoltos em um casaco de veludo escuro. Seus olhos, de um cinza tempestuoso, fixaram-se nela com uma intensidade que a fez sentir nua, exposta. Ele era a encarnação do perigo aristocrático, pele imaculada, traços esculpidos como uma estátua renascentista, mas com uma aura de fome eterna que fazia o ar vibrar. "Quem é essa humana?", rosnou ele, a voz grave e aveludada, ecoando como um trovão distante. A ama se encolheu, mas Elara, paralisada pelo choque, não conseguiu se mover. O bebê chorou mais alto e instintivamente ela deu um passo à frente, o instinto maternal sobrepujando o medo. Eu sou só a faxineira, senhor", gaguejou Elara, sua voz ecoando fraca no salão opulento. Ouvi o choro. Ele parece faminto. "Deixe-me ajudar." O rei, Victor, como os empregados o chamavam em sussurros, inclinou a cabeça, um músculo pulsando em sua mandíbula. "Ajude! Você, uma mortal insignificante em assuntos da minha casa, saia daqui antes que eu a drene seca." Mas o bebê estendeu os bracinhos minúsculos, os olhinhos vermelhos suplicantes, e algo dentro de Elara se rompeu. Sem pensar, ela se aproximou, ignorando o rosnado baixo da ama. "Ele precisa de algo quente, algo vivo", murmurou ela, mais para si mesma. Seus seios doíam de uma lactação fantasma, resquício de sua perda.
mas nesse momento pareciam cheios novamente. Com as mãos trêmulas, ela desabotoou o topo do uniforme simples, expondo a pele macia e oferecendo o peito ao pequeno ser. Shh, pequeno. Mamãe está aqui. O quarto ficou em silêncio mortal. O bebê, hesitante, aproximou-se e então, com um suspiro aliviado, começou a sugar, seus lábios frios aquecendo-se contra a pele dela. Um calor inesperado se espalhou pelo corpo de Elara, uma mistura de alívio e algo mais profundo, proibido. Victor observava, os punhos cerrados, os olhos flamejando com uma emoção indecifrável, fúria, desejo, incredulidade. Impossível, sussurrou ele, aproximando-se devagar, o cheiro de almíscar antigo e vinho tinto envolvendo-a. Seus dedos gelados roçaram o ombro dela, enviando um arrepio elétrico por sua espinha. Você o salvou. Com leite humano. Ninguém jamais ousou tal coisa na minha corte. Elara ergueu os olhos para ele, o rosto corado de constrangimento e ousadia. Ele é só um bebê. Todo mundo precisa de carinho mesmo príncipes. Victor sorriu pela primeira vez, um sorriso predatório que revelava o brilho sutil de presas afiadas. Carinho? Cuidado, faxineira. Em meu mundo, gestos como esse têm um preço. Você acaba de se entrelaçar no destino da minha linhagem. Seus olhos desceram para o decote dela, demorando-se um segundo a mais, e o ar entre eles crepitou com uma tensão palpável, como se o castelo inteiro prendesse a respiração. O bebê adormeceu saciado em seus braços. Mas Elara soube naquele instante que sua vida comum havia terminado e que o rei vampiro não a deixaria partir tão facilmente. O que ele exigiria em troca? Elara piscou, ainda atordoada pelo peso do bebê adormecido em seus braços, enquanto o rei vampiro se erguia como uma sombra viva ao seu lado. O quarto infantil, com suas paredes forradas de tapeçarias antigas, retratando caçadas noturnas sob luas cheias, parecia encolher sob o peso de sua presença. A ama vampira, uma mulher chamada Liora, com cabelos prateados e olhos que brilhavam como moedas velhas, se levantou devagar, o rosto pálido contorcido em uma mistura de alívio e desconfiança. Majestade, isso é profanação, sussurrou Liora, os lábios tremendo. Uma humana alimentando o príncipe? As leis da corte. Victor ergueu a mão, silenciando-a com um gesto que ecoou como um chicote no ar. Seus olhos cinzentos, agora suavizados por um brilho quase humano, fixaram-se em Elara. As leis foram feitas para os vivos e os mortos, Liora. Esta mulher acabou de quebrá-las e salvou o que resta da minha linhagem. Leve o pequeno para o berço e chame os anciãos. Diga-lhes que o príncipe comeu, e de uma fonte que nem eu compreendo. Liora hesitou, lançando um olhar afiado para Elara, como se ela fosse uma praga ambulante, antes de pegar o bebê com delicadeza sobrenatural e desaparecer pelas portas duplas, deixando um rastro de perfume frio, como jasmim murcha. Elara sentiu o peito exposto e, corando violentamente, abotoou o uniforme às pressas, o tecido úmido colando a pele. Eu devo ir agora, senhor. Meu turno acabou e tenho que pegar o último bonde para o meu apartamento em Žižkov. A chuva deve ter parado. Victor riu, um som baixo e rouco que reverberou pelas paredes de pedra, fazendo as chamas da lareira dançarem. Žižkov, aquela colônia de ratos e artistas falidos? Não, faxineira. Você não vai a lugar nenhum. Ele se aproximou e o ar entre eles se carregou de eletricidade como antes de uma tempestade no Vltava. Seus dedos, frios como mármore, roçaram o queixo dela, inclinando seu rosto para cima. O toque era leve, mas enviava faíscas pela espinha de Elara, um misto de medo e algo mais perigoso, mais quente. Você se entrelaçou conosco. O leite humano. É um ritual antigo, um laço de sangue invertido. Meu filho precisa de você agora, e eu decido quando você parte. Elara engoliu em seco, o coração martelando como um relógio quebrado. Laço? Eu só. Ajudei. Não sou babá, nem nobre, nem nada. Sou só Elara, a que limpa pisos para pagar as contas. Meu chefe vai me demitir se eu não aparecer amanhã.
Ele sorriu de novo, revelando o reluzir sutil das presas, e pela primeira vez, Elara notou as linhas finas ao redor de seus olhos, marcas de séculos de solidão, talvez. Seu chefe? Aquele humano insignificante que gerencia os contratos para minha casa? Ele fará o que eu mandar. Você fica aqui no castelo Hradčany, até que o príncipe se fortaleça. Em troca, pagarei o dobro do que ganha, e suas dívidas. Considerem-nas pagas. Sua voz baixou, tornando-se um murmúrio íntimo. Mas há regras, Elara. No meu mundo, a noite é rainha e o sangue dita lealdades. Você comerá nas cozinhas dos servos, dormirá nos aposentos das humanas, e nunca, nunca sairá sozinha após o pôr do sol. Ela quis protestar, mas o cansaço do dia e o calor residual em seu peito a traíram. Regras. Como se eu fosse uma prisioneira. Isso é loucura, senhor. Victor. O nome escapou de seus lábios sem querer, e ela mordeu a língua, corando mais. Ele ergueu uma sobrancelha, divertido, e pela primeira vez, um traço de humor genuíno suavizou sua expressão predatória. Victor, é? Audaciosa para uma faxineira. Gosto disso. Ele gesticulou para as portas, e um mordomo idoso, de pele enrugada, mas olhos alertas como os de um corvo, apareceu como se invocado das sombras. Tome, Karel. Mostre a ela os aposentos das criadas e traga roupas adequadas. Nada de uniformes sujos. Ela é parte da casa agora. Karel, com um aceno respeitoso, guiou Elara pelos corredores labirínticos do castelo, passando por salões iluminados por candelabros de cristal que projetavam sombras dançantes nas paredes afrescadas com cenas de bailes vampíricos do século XVIII. O ar cheirava a cera de vela e algo metálico, sutil, como moedas enferrujadas. Cuidado, senhorita, murmurou Karel em checo sussurrado, trocando para o inglês quando viu sua confusão. O rei não escolhe humanos à toa, mas os outros. Nem todos são bem-vindos. Liora, por exemplo, inveja qualquer um que se aproxime dele. Elara assentiu, o estômago revirando. Seus novos aposentos eram surpreendentemente aconchegantes. Uma suíte modesta com vista para o rio Vltava, coberto de névoa noturna, uma cama de dossel com lençóis de linho e um armário cheio de vestidos simples, mas de tecido fino. Nada como seu apartamento apertado, com paredes mofadas e o barulho constante dos trens. Ela se trocou rapidamente, o vestido verde musgo abraçando suas curvas de forma inesperada, e desceu para as cozinhas, onde servos humanos e vampiros se misturavam em uma dança tensa. Ali, entre panelas de sopa de beterraba e taças de vinho tinto que cheirava a ferro, Elara encontrou Liora novamente, supervisionando o preparo de uma refeição para o príncipe. Você acha que isso a torna especial? Sibilou a ama, os olhos estreitados enquanto entregava um biberão agora misturado com algo viscoso. Ele a usará e descartará, como a todas as humanas curiosas que se aproximam demais. Antes que Elara pudesse responder, Victor entrou na cozinha, sua presença silenciando o burburinho. Seus olhos varreram o salão, pousando nela, com uma possessividade que a fez engasgar com o chá quente. Liora, saia, Elara, venha. O príncipe acordou, e chora por você. Ele estendeu a mão, e quando ela hesitou, um vampiro jovem, de cabelos loiros e sorriso charmoso, interveio do canto limpando uma faca com ar casual. Majestade, deixe que eu ajude a nova. Convidada. Ela parece perdida entre nós. O tom era leve, mas os olhos do vampiro, Darius, como Elara ouviu mais tarde, demoraram-se em seu decote, um flerte descarado que fez Victor rosnar baixo, os punhos cerrando. Saia, Darius. Ela não é para seus jogos. A voz de Victor era um fio de aço, e Darius recuou com uma risada, mas o ar crepitou de tensão. Elara sentiu um arrepio de ciúme irracional. Não dele, mas pela forma como Victor a reivindicava com um olhar só. Ele a tocou no braço, guiando a escada acima, o contato gelado queimando como fogo. Fique longe dele. Os jovens da corte são famintos por mais que sangue. No quarto do bebê, o pequeno príncipe já mamava ansiosamente de um biberão preparado com seu leite, ordenhado às pressas.
Victor observava, próximo demais, seu hálito frio roçando a orelha dela. Você é um mistério, Elara. Por que seu leite o salva? E por que eu sinto? Isso. Seus dedos traçaram a veia em seu pescoço, pulsando, e ela prendeu a respiração, o corpo traindo-a com um tremor de desejo proibido. Seus lábios se aproximaram, quase se tocando, quando o bebê choramingou, quebrando o momento. Mas Victor sussurrou contra sua pele. Eu a protegerei. Custe o que custar. Mas se você tentar fugir, eu mesmo a caçarei. O castelo rangeu ao vento, e Elara soube que o perigo mal começara, e que sua atração por ele era a maior ameaça de todas. A névoa da noite se adensava sobre o Vltava, filtrando-se pelas janelas em arco do castelo Hradčany como dedos espectrais, enquanto Elara seguia Victor pelos corredores labirínticos. O ar estava carregado de um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo eco distante de risadas abafadas vindas dos salões inferiores. Uma reunião de vampiros, ela supunha, reunidos para discutir o milagre do príncipe. Seu braço ainda formigava onde ele a tocara, um frio que se infiltrava na pele como uma promessa sombria. Você não precisa me arrastar como uma prisioneira, murmurou ela, tentando soar firme, mas sua voz saiu trêmula, ecoando nas paredes de pedra úmida. Victor parou abruptamente, virando-se para encará-la com aqueles olhos cinzentos que pareciam devorar a luz das tochas. Prisioneira? Não, Elara. Você é uma âncora agora. Meu filho depende de você e eu. Bem, digamos que sua ousadia me intriga. Ele se inclinou mais perto. O cheiro de couro antigo e algo selvagem, como floresta após a chuva, envolvendo-a. Seus lábios roçaram o ar a centímetros dos dela, e por um instante, o mundo se resumiu àquele espaço entre eles, o pulsar acelerado de seu coração mortal contra a quietude eterna dele. Mas cuidado com o que deseja. Aqui a curiosidade pode custar mais que sua liberdade. Antes que ela pudesse responder, um burburinho cresceu no fim do corredor. Liora surgiu, flanqueada por 2 vampiros anciãos, figuras encurvadas com mantos bordados em prata, os rostos marcados por séculos de intrigas. Majestade, o Conselho dos Eternos chegou, anunciou Liora, os olhos dardejando para Elara com veneno mal disfarçado. Eles exigem explicações sobre o príncipe e sobre... Isso! Ela gesticulou vagamente para Elara, como se ela fosse uma mancha no tapete persa. Victor endireitou-se, a máscara de rei frio retornando como uma armadura. Levem-na para o salão principal. Elara, você testemunhará. Não fale a menos que eu ordene. Ele a guiou adiante, sua mão na base de suas costas, um toque possessivo que a fez corar, mesmo sob o peso do medo. O salão era um espetáculo gótico. Tetos abobadados pintados com afrescos de batalhas noturnas, uma mesa longa de carvalho escuro cercada por tronos entalhados e candelabros que lançavam sombras dançantes como almas inquietas. Vampiros de todos os clãs se reuniam. Nobres de Praga com peles pálidas e olhares afiados, visitantes de Viena e Budapeste, com sotaques estrangeiros e joias que brilhavam como sangue coagulado. Elara se sentou em um canto, sentindo-se minúscula entre eles, o vestido verde musgo agora parecendo inadequado para aquela corte de imortais. Darius estava lá, reclinado em uma cadeira, seus olhos loiros piscando para ela com um sorriso malicioso. Bem-vinda à festa, humana. Cuidado com os canapés. Alguns têm um toque especial. Ele piscou, e um riso nervoso escapou de Elara, aliviando a tensão por um segundo. Mas Victor rosnou do outro lado da mesa, seus punhos cerrando o copo de cristal que segurava. Vinho tinto? Ou algo pior? Controle sua língua, Darius. Ela não é entretenimento. O conselho começou, as vozes graves ecoando como um ritual antigo. Um ancião de barba branca, Lord Radomir, inclinou-se para a frente. O príncipe enfraquecia, amaldiçoado pela linhagem diluída de sua mãe mortal. Mas leite humano... Isso viola o pacto de sangue, Victor. Humanos são presas, não nutrizes. O que isso significa para a sucessão? Victor se ergueu imponente, a luz das velas dançando em seus cabelos negros. Significa salvação. O pequeno come, fortalece-se.
Elara não é presa. Ela é essencial. Seus olhos encontraram os dela através da mesa, um brilho de vulnerabilidade rompendo a fachada. Por um momento, Elara viu além do rei. Um pai exausto, viúvo há décadas, atormentado pela perda de sua rainha humana, que morrera no parto, deixando-o com um herdeiro frágil. Eu a escolhi porque senti algo nela. Um laço que nem eu compreendo. Murmúrios se ergueram e Liora interveio venenosa. Escolheu? Ou foi fraqueza? Uma faxineira de Giscov, com cheiro de sabão barato e lágrimas secas? Isso enfraquece nossa corte, majestade. Deixe-me lidar com ela, discretamente. Elara sentiu o sangue gelar, mas Victor bateu na mesa, o som ecoando como um trovão. Toque nela, Liora, e enfrentará minha ira. Ela fica. A sala silenciou, mas Darius riu baixinho, inclinando-se para Elara. Veja, você o deixa todo protetor. Cuidado, ou ele vai morder mais que o necessário. O humor forçado a fez sorrir apesar do pavor, mas Victor cruzou a sala em um borrão, agarrando Darius pela gola. Afaste-se dela, ela é minha. A tensão no ar era palpável, como eletricidade antes de uma tempestade no rio. O conselho prosseguiu em sussurros, debatendo rituais para testar o laço. Um corte no pulso de Elara, talvez, para ver se o sangue dela ecoava no príncipe. Ela tremia, mas Victor a puxou para uma alcova lateral durante uma pausa, as cortinas de veludo negro os isolando do mundo. Eles testarão você amanhã, murmurou ele, próximo demais, seu corpo frio pressionando o dela contra a parede de pedra. Mas eu não permitirei que a machuquem. Você me faz lembrar dela, da minha rainha, humana, frágil, mas com fogo nos olhos. Elara ergueu o rosto, o coração disparado, sentindo o calor de sua própria respiração contra a pele dele. Então por quê? Porque eu. Não sou rainha, Victor. Sou só. Eu. Seus dedos traçaram o colarinho de sua camisa. Um toque hesitante que o fez prender o fôlego, algo impossível para um imortal. Ele inclinou a cabeça, os lábios roçando os dela em um quase beijo, o gosto de vinho e desejo pairando no ar. Porque você me faz sentir vivo, confessou ele, a voz rouca, as presas roçando levemente sua pele sem perfurar. O corpo dela respondeu com um arrepio de desejo, as mãos subindo para seus ombros, puxando-o mais perto. O beijo veio urgente e faminto, mas interrompido por um grito do salão, o príncipe chorando ao fundo, chamando por ela. Victor se afastou, os olhos flamejando com frustração. Não acabou, Elara, mas o conselho. Eles não aceitarão isso facilmente. Enquanto ele a levava de volta, uma sombra se moveu nas escadarias, um mensageiro de olhos selvagens, trazendo notícias de rivais em busca do príncipe fraco. O perigo se aproximava, e Elara soube que seu laço com Victor os arrastava para o abismo. Um beijo roubado era só o começo da queda. A chuva fina persistia sobre Praga, transformando as luzes da Ponte Carlos em borrões dourados que se refletiam no Vltava como lágrimas de ouro. Dentro do castelo Radicani, o salão principal fervilhava com a urgência de uma corte em ebulição. Elara se encolhia na alcova, o corpo ainda vibrando com o eco do beijo interrompido de Victor, enquanto o mensageiro, um vampiro magro de olhos selvagens, com um manto encharcado de chuva, prostrava-se diante do conselho. Majestade, os clãs de Viena avançam. Eles souberam do príncipe fraco pelo sussurro de um traidor. Exigem o herdeiro para protegê-lo, mas é uma armadilha. Querem diluir sua linhagem com casamentos forçados. Victor se ergueu como uma estátua viva, os punhos cerrados ao lado do corpo, as veias sob a pele pálida pulsando com fúria contida. Seus olhos cinzentos varreram a sala, pousando brevemente em Elara, um misto de proteção e algo mais profundo, mais perigoso. Traidores? Quem ousaria? Radomir, convoque os guardas. Fortifiquem as muralhas. Ninguém entra ou sai sem minha ordem. A voz dele era um rugido baixo, ecoando pelas paredes afrescadas. Mas Elara via o cansaço por trás, o peso de séculos de guerras frias entre clãs.
agora ameaçando o filho que ele mal conseguira salvar. Liora, sempre oportunista, interveio com um sorriso serpentino, aproximando-se de Victor como uma sombra. Majestade, isso prova que a humana é uma maldição. Sua presença atrai os rivais. O laço de leite a torna um farol para os inimigos. Entregue-a a eles como isca, e o príncipe estará salvo. As leis antigas permitem sacrifícios por lealdade à coroa. Seus olhos dardejaram para Elara, cheios de veneno, e um murmúrio de aprovação se ergueu entre os anciãos. Darius, do outro lado da mesa, riu baixinho, mas seu tom era afiado como uma lâmina. Liora tem razão, majestade. Ouviu o mensageiro? Eles vêm por fraqueza. E uma faxineira de Gishkov? Isso é o ápice da fraqueza. Elara sentiu o estômago revirar, o ar no salão ficando sufocante como o vapor de uma forja. Ela não era mais a mulher passiva que limpava pisos para sobreviver. Algo dentro dela se acendera com o toque de Victor, com o choro do bebê. Levantando-se devagar, ignorando os olhares incrédulos, ela deu um passo à frente, a voz tremendo, mas firme. Sacrifício? Eu salvei o príncipe, não o amaldiçoei. Se vocês o querem tanto, venham me pegar. Mas eu não sou isca para ninguém. O silêncio caiu como uma guilhotina, e até Victor piscou, surpreso com sua ousadia. Um riso nervoso escapou dela, quebrando a tensão. O que acham que eu sou só uma idiota com um avental? Eu cuido de bebês chorões há anos, mesmo os que mordem. Darius explodiu em gargalhadas genuínas, batendo na mesa. Ela tem culhões, Victor. Melhor que metade dessa corte de sanguessugas velhas. Mas Victor não riu. Seus olhos flamejaram com uma mistura de orgulho e fúria possessiva. Ele cruzou a sala em um instante, posicionando-se entre ela e o conselho. O corpo dele uma barreira de granito frio. Elara fica. Ponto final. Os rivais de Viena que venham. Eu os receberei com presas à mostra. Mas toquem nela, e enfrentarão o fim da linhagem que tanto cobiçam. Sua mão encontrou a dela, entrelaçando os dedos gelados aos quentes dela. Um gesto que enviou um arrepio pelo corpo de Elara. O toque era elétrico, um lembrete silencioso do quase beijo, e ela apertou de volta, sentindo o pulsar de seu próprio coração ecoar no silêncio dele. O conselho se dispersou em murmúrios agitados, mas Radomir, o ancião de barba branca, aproximou-se de Victor em particular, sua voz um sussurro rouco. As leis exigem equilíbrio, majestade. Se o laço com a humana persiste, o príncipe pode herdar fraqueza mortal. Envelhecimento, doença. Ofereça-lhe a eternidade, ou perca tudo. O pacto de sangue não tolera meias medidas. Victor assentiu rigidamente, mas seus olhos traíam o tormento. Oferecer a mordida significaria roubar a humanidade dela, transformá-la em uma sombra eterna como ele, viúvo e sozinho por tanto tempo. Elara ouviu fragmentos, o dilema se instalando como uma ferida aberta. Ela queria Victor, o fogo em seus olhos, o jeito como ele a protegia. Mas e sua vida? O sol de Praga, os bondes barulhentos, a liberdade de uma mortal comum? Eu não sou feita para isso, murmurou ela para si mesma, mas o calor em seu peito atraía, ansiando pelo frio dele. Mais tarde, sozinhos nos jardins internos do castelo, um oásis de rosas negras e fontes murmurantes sob o céu nublado, a tensão explodiu. Victor a encostou contra uma coluna de mármore envolta em era, o corpo dele pressionando o dela com urgência contida. Eles querem você morta ou transformada, Elara. Eu não posso perder você como perdi ela. Seus lábios roçaram o pescoço dela, traçando a veia que pulsava loucamente, o hálito frio misturando-se ao calor de sua pele. Ela arqueou contra ele, as mãos subindo para os cabelos negros, puxando-o para um beijo que era fome pura, línguas dançando em um ritmo desesperado, corpos se moldando como se fossem um só. O mundo se dissolveu no gosto dele, salgado e antigo, no gemido baixo que escapou de sua garganta, quando as unhas dela arranharam suas costas. Nós não devíamos, sussurrou ela entre beijos, mas suas pernas se entrelaçaram nas dele, o desejo queimando como febre. Mas eu não consigo parar. Você me faz querer tudo, Victor. Eternidade, perigo, você. Ele se afastou ligeiramente,
os olhos escurecendo com conflito, as presas roçando os lábios inchados dela. Então escolha, fique como humana e arrisque a morte pelos rivais, ou se una a mim para sempre. Mas o conselho não esperará. Eles planejam uma emboscada para testá-la amanhã no ritual do sangue. Se falhar, Liora a entregará. O ar entre eles crepitava, o desejo lutando contra o medo, e Elara sentiu o peso da decisão, segurança mortal ou paixão imortal. Antes que pudesse responder, um grito ecoou dos portões. Guardas alertando sobre sombras se aproximando pela névoa. Os rivais estavam mais perto do que pensavam, e Victor a puxou para os braços, correndo para o castelo. Mas no escuro, Elara viu Liora nos jardins sussurrando para Darius com um sorriso traiçoeiro. A traição estava dentro de casa, e sua escolha poderia custar não só sua vida, mas a de Victor. As sombras da névoa se infiltravam pelos portões do castelo Harachani como serpentes vivas, e Victor carregava Elara nos braços com uma velocidade sobrenatural, o vento noturno chicoteando seus cabelos enquanto corriam pelos jardins encharcados. O grito dos guardas ainda ecoava, um alarme agudo que cortava a noite de Praga como uma lâmina. "Fique perto de mim", rosnou ele contra o ouvido dela, o hálito frio enviando arrepios pela espinha de Elara, mesmo em meio ao pânico. Seu corpo pressionado ao dele era uma âncora de força e perigo, o cheiro de chuva e almíscar antigo misturando-se ao pulsar acelerado de seu coração mortal. Eles irromperam no salão principal, onde o conselho já se agitava em caos controlado. Candelabros tremulavam, lançando sombras alongadas que dançavam como fantasmas nos afrescos das paredes. Radomir, o ancião de barba branca, gesticulava para os guardas vampiros que se posicionavam nas janelas com arcos de prata e lâminas curvas. Os rivais de Viena romperam as defesas externas. São pelo menos 20, liderados por Lady Isolde. Ela cheira fraqueza a léguas. Victor depositou Elara no chão com delicadeza surpreendente, mas seus olhos cinzentos flamejavam com fúria primal. "Protejam o quarto do príncipe acima de tudo. Elara, vá para os aposentos inferiores. Agora." "Não!" rebateu ela, a voz mais alta do que pretendia, ecoando no salão como um desafio. O cansaço e o medo a tornavam ousada, e um riso nervoso borbulhou em seus lábios, aliviando o peso no peito. "Você acha que vou me esconder enquanto eles vêm por nós? Eu salvei seu filho, Victor. Não sou mais a faxineira que foge de baratas no apartamento em Žižkov." Seus olhos encontraram os dele, e por um instante o mundo parou. O desejo ainda queimava ali, misturado ao terror, como brasas sob a chuva. Ele hesitou, os punhos cerrados, e então a puxou para si em um abraço feroz, os lábios roçando sua testa. "Teimosa humana, você me enlouquece." Mas antes que pudesse responder, Liora surgiu das escadarias, o rosto pálido como porcelana rachada, fingindo alarme. "Majestade, os portões cedem. Deixe que eu leve a humana para a segurança, ela só atrapalha." Darius flanqueava-a, o sorriso charmoso agora torcido em algo sombrio. E Elara sentiu o estômago revirar ao lembrar da cena nos jardins. Traidores, dentro de casa. Victor se afastou de Elara, virando-se para eles com uma velocidade que borrava sua forma. Segurança ou entrega direta aos rivais. Sua voz era um trovão baixo, e em um piscar de olhos, ele agarrou Liora pela garganta, erguendo-a do chão. Ela gorgolejou, os olhos arregalados em pânico fingido. Eu só quero proteger a coroa, majestade. A humana é o elo fraco." Mas Victor farejou o ar, os lábios se curvando em desprezo. "Você fede a traição, Liora. E você, Darius, seus sussurros nos jardins foram ouvidos pelos ventos, vendidos por promessas de poder em Viena?" Darius riu, mas era um som vazio, recuando com as mãos erguidas. "Culpa do destino, Victor. Isolde oferece o que você nega. Uma corte sem fraquezas mortais. A faxineira? Ela é o fim da linhagem." Ele avançou, garras se estendendo, mas Victor o derrubou com um soco que ecoou como um sino rachado, o corpo de Darius batendo contra a mesa de carvalho e estilhaçando taças de cristal. Sangue, ou o que quer que corresse nas veias vampíricas, manchou o chão e Elara recuou,
o coração martelando. Victor, pare! Eles vão nos matar todos! O caos irrompeu então. Guardas leais se voltaram contra os traidores, lâminas chacoalhando no ar úmido, enquanto gritos e rosnados preenchiam o salão. Victor arrastou Elara para uma passagem secreta atrás de uma tapeçaria, os dedos gelados entrelaçados aos dela, enquanto corriam por túneis úmidos sob o castelo, o eco de batalhas distantes vibrando nas paredes de pedra. Eles nos separarão se não fugirmos, murmurou ele, parando em uma câmara escondida iluminada por uma única tocha que crepitava como um coração frágil. O ar ali era denso, cheirando a mofo e segredos antigos, e ele a encostou contra a parede irregular, o corpo dele uma prisão protetora. Liora e Darius, eu os subestimei. Mas você, Elara, por que o laço é tão forte? Eu a observei por semanas, antes mesmo do contrato de limpeza. Seu cheiro. Ele me lembrava dela, minha rainha. Mas há mais. Seu sangue carrega um traço antigo, de uma linhagem humana que se entrelaçou com a minha séculos atrás. Você é minha por destino, não por acaso. Elara piscou, o choque misturando-se ao desejo que ainda latejava entre eles. Sua? Como? Família. Seus dedos traçaram o rosto dele, sentindo a frieza da pele imaculada, e ele gemeu baixinho, inclinando-se para o toque. Não família, mas eco. Minha rainha era descendente de uma bruxa que salvou um ancestral meu. Seu leite no príncipe. É profecia. Mas agora, com os rivais aqui, eu tenho que escolher. Transformá-la para salvá-la, ou deixá-la humana e perdê-la para sempre. Seus lábios capturaram os dela em um beijo desesperado. Urgente. As presas roçando sem ferir. O corpo frio se moldando ao calor dela, como se buscasse vida. Elara correspondeu, as mãos enfiando-se em seus cabelos negros, o gemido escapando de sua garganta, enquanto o desejo os consumia. Toques hesitantes virando fogo, respirações entrecortadas no escuro. Eu te amo, Victor, sussurrou ela contra sua boca, as palavras saindo como uma confissão rouca. Mas eternidade, eu tenho medo do que perco. Ele se afastou, os olhos tormentados, traçando a veia em seu pescoço com o polegar. Eu também. Perdi tudo uma vez, mas sem você, o príncipe morre e eu. Eu me torno o monstro que eles esperam. O som de passos ecoou no túnel. Guardas ou inimigos. Victor a puxou para mais fundo na escuridão, mas Elara parou, o coração apertado. Não fuja. Lutemos. Eu cuido do bebê. Você cuida deles. Mas se eu morrer... Ele a silenciou com outro beijo, breve e doloroso, como um adeus não dito. Eles emergiram em uma sala inferior, onde o príncipe chorava em seu berço improvisado, vigiado por Carel, o mordomo leal. Majestade, os rivais bretaram as muralhas. Isolde exige o herdeiro, e a humana como troféu. Victor assentiu, os ombros tensos. Prepare o ritual de sangue reverso. Se Elara aceitar a mordida, o laço nos une contra eles. Mas é sua escolha. Elara olhou para o bebê, depois para Victor, o peso da decisão esmagando-a. O castelo tremia com o avanço dos inimigos, e no escuro, ela viu uma saída secreta para o Vultava. Fuga ou confronto. Mas um rugido veio dos andares superiores. Isolde havia entrado, e Liora gritava em traição exposta. A batalha final se aproximava, e Elara soube que sua resposta definiria não só seu destino, mas o de todos. O rugido de Isolde ecoou pelos salões do castelo Radchani como um vendaval gelado, misturando-se ao choro agudo do príncipe e aos clangores de lâminas se chocando no andar superior. Elara apertou o berço improvisado contra o peito, o corpinho do bebê tremendo em seus braços, enquanto Carel, o mordomo leal, bloqueava a porta com uma prateleira de madeira entalhada. O ar na sala inferior estava denso, cheirando a poeira antiga e medo úmido, e o tremor do chão sob seus pés parecia o pulsar de um coração gigante prestes a explodir. Victor, murmurou ela, o nome escapando como uma prece enquanto o som de passos apressados se aproximava. Guardas leais ou a morte em forma de sombras?
Victor surgiu na entrada como uma visão sombria, o casaco de veludo rasgado em um ombro, os cabelos negros desgrenhados e manchados de algo escuro que poderia ser sangue. Seus olhos cinzentos encontraram os dela, flamejando com uma urgência feroz, e em um instante ele estava ao seu lado, os dedos gelados traçando sua bochecha em um toque que era ao mesmo tempo terno e desesperado. Eles romperam as defesas. Isolde quer o príncipe, e você como troféu para quebrar o laço. Liora e Darius já caíram. Traidores merecem o fim. Sua voz era rouca, carregada de séculos de batalhas. Mas havia uma rachadura ali, uma vulnerabilidade que o tornava humano aos olhos de Elara. Ele olhou para o bebê, agora quieto em seus braços, os olhinhos vermelhos piscando com uma força recém-adquirida. Você o salvou de novo, mas agora... A escolha, Elara, a mordida, ou perdemos tudo. Ela engoliu em seco, o calor de seu corpo contrastando com o frio dele, o ar entre eles crepitando como antes de uma tempestade nuveltava. O desejo ainda queimava, um fogo proibido que a fazia querer se entregar, mas o medo a ancorava, medo da eternidade sem sol, sem o barulho dos bondes de Praga, sem a vida simples que, apesar de tudo, era sua. Eu não sei, Victor. Ser como você significa perder o que me faz eu, mas perdê-lo. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela riu baixinho, um som trêmulo e irônico que ecoou na câmara. Olha só para mim, a faxineira virando rainha vampira. Meu ex-marido ia rir da ironia. Ele me largou por ser comum demais. Victor sorriu apesar do caos, um sorriso predatório que suavizava suas presas reluzentes. E inclinou a cabeça para roçar os lábios nos dela, em um beijo breve, urgente, que sabia a sal e destino. Você nunca foi comum, Elara. Seu sangue carrega o eco da minha rainha. E mais. Eu o sinto agora, uma profecia antiga, tecida nas veias de uma linhagem humana que se uniu à minha há 500 anos, em uma noite como esta, sob as torres de Praga. Ele se afastou ligeiramente, os olhos escurecendo com a revelação. Você não é só salvadora, é herdeira. O leite que nutre o príncipe desperta o laço completo. Não preciso mordê-la para uni-la a nós. Basta que você aceite voluntariamente e o sangue responderá. Antes que ela pudesse processar, a porta estourou em lascas de madeira, e Isolde irrompeu na sala como uma fúria encarnada. Alta e esguia, com cabelos ruivos flamejantes e olhos negros como abismos, flanqueada por meia dúzia de vampiros rivais de Viena, suas presas à amostra em rosnados famintos. Victor, o fraco rei de Praga, entregue o herdeiro e a humana, ou veja sua corte em cinzas. Sua voz era melódica, mas venenosa, e ela avançou, as unhas como garras estendidas para o berço. Carel se jogou à frente, mas um golpe rápido o arremessou contra a parede, o corpo do mordomo caindo inerte. Elara gritou, instintivamente cobrindo o bebê com o corpo, o coração disparado como um tambor de guerra. Victor se posicionou entre eles, um borrão de movimento que derrubou dois rivais com golpes precisos, o ar enchendo-se de grunhidos e o cheiro metálico de sangue vampírico. Toque neles, Isolde, e eu quebro o pacto de séculos. O príncipe é meu, e Elara minha rainha por direito de sangue antigo. Ele lutava como uma tempestade, os punhos voando em arcos mortais, mas os números os pressionavam, e um corte superficial em seu braço jorrou essência escura, fazendo-o rosnar de dor. No meio do turbilhão, Elara sentiu o laço despertar, um calor se espalhando de seu peito para o bebê, e dele para Victor, como fios invisíveis tecendo uma rede de força. Eu aceito! Gritou ela, as palavras rasgando o caos, e estendeu o braço, expondo o pulso. Não era mordida, mas vontade. O sangue dela pulsou, ecoando no príncipe, que de repente esticou os bracinhos minúsculos, um brilho vermelho emanando de seus olhos. Isolde vacilou, os rivais paralisando como se atingidos por uma onda invisível. Impossível. O laço ancestral. Você a escondeu, Victor. Victor girou aproveitando o momento e cravou as presas no ombro de Isolde em um golpe decisivo, drenando sua essência até que ela desabasse, os olhos vidrados em derrota.
Os rivais restantes fugiram em pânico, o castelo ecoando com seus passos apressados pela névoa da noite. Radomir e os anciãos leais surgiram das sombras, testemunhando o milagre, o laço ativado sem transformação, fortalecendo a linhagem sem roubar a humanidade de Elara. O pacto é quebrado e refeito, murmurou o ancião, ajoelhando-se. A profecia se cumpriu. A humana é a ponte, rainha sem presas, mas eterna no sangue. O silêncio caiu, quebrado apenas pela chuva fina batendo nas janelas. Victor se aproximou de Elara exausto, mas vivo, e tomou o bebê em um braço enquanto a puxava para si com o outro. Seus lábios encontraram os dela em um beijo profundo, lento, o gosto de vitória e alívio misturando-se ao pulsar de seus corações. O dele, despertado pelo laço, batendo fraco, mas real contra o dela. Você escolheu nós sem perder si mesma, sussurrou ele contra sua boca, os dedos traçando a curva de sua cintura, enviando arrepios de desejo que prometiam noites sem fim. Eu a amo, Elara, minha faxineira, minha rainha. O castelo é nosso agora, e Praga, testemunha eterna. Elara riu suavemente, lágrimas escorrendo enquanto embalava o príncipe, agora sorridente em seus braços. Então me ensine as regras, Victor, mas sem uniformes de limpeza. Prefiro vestidos que você rasgue. O humor aliviou o peso, e ele riu de volta, um som raro e genuíno que ecoou pelos salões restaurados. Sob a luz trêmula das tochas, eles saíram para o balcão, a névoa se dissipando sobre o Vltava, revelando as luzes da cidade como estrelas caídas. O bebê adormeceu saciado, o laço os unindo em uma família improvável. E Elara soube que o perigo havia passado, mas o desejo, esse, era só o começo de uma eternidade compartilhada, mortal e imortal, entre as torres antigas de Praga.